Soraya, recentemente eu comentei com você que eu comecei num trabalho novo, estou muito feliz, uma empresa gigantesca, uma oportunidade muito boa, e eu lembro que essa oportunidade chegou a mim através de um recruiter. Quando ele me trouxe a vaga, eu pensei que eu não fosse o candidato para a vaga, tá? Especialmente porque eles queriam o tal do CPA, para quem é contador aqui, a Hum, certificação, né? Mas o que acontece? Foi antes do Dia dos Pais, numa sexta-feira, no final do dia, ele falou: olha, eles querem te entrevistar na segunda-feira de manhã. Falei: ô, meu pai, como é que vai ser isso? Eu simplesmente sacrifiquei o final de semana todo. Estudei, fui com sangue nos olhos, me preparei, stalkeei todo mundo da companhia, aprendi a história da companhia, analisei balanço. Ou seja, eu fui preparado para a entrevista. Quando cheguei lá, eu arregacei, assim, foi muito bom. Tanto que eu te falo isso, quando eu comecei, o gerente era falar comigo: olha, Carlos, eu tenho até medo de você, porque você foi muito bem na entrevista. Você fez a sua pesquisa, você soube, você questionou, você trouxe aspectos aqui que a gente nem pensava e tal. Ou seja, eles viram que eu era o sim, candidato para a vaga. Estou muito feliz com a oportunidade que eu tenho hoje por conta disso, de você é, se preparar. Eu falo até que, às vezes, o inglês tem que estar muito bom, mas se você também não fizer o seu trabalho de casa se preparando, uma não, boa cover letter, a sua pesquisa e tal, às vezes você consegue até... isso é Eu muito acho que tem um pouco disso. importante. Você sabe que, independente do seu inglês, você sempre vai ter espaço para melhorar aqui dentro. Eu acho que eu ainda tenho muito espaço para melhorar aqui Sim, dentro, só que é isso. Você tem vários skills que você vai botar na mesa, você tem que saber se mostrar na entrevista. Quando você se prepara, mesmo que você tenha alguma deficiência em inglês, você consegue minimizar isso e saber vender o principal, que é a sua capacidade, que vai mostrar sim. que, beleza, o inglês dele pode até não ser aquele 100%, mas ele é muito bom fazendo em outros aspectos e eu sei que ele vai poder agregar para o time. O Carlos tocou num ponto muito importante numa conversa que eu e o Carlos já tivemos outras vezes, que é o seguinte, galera, a gente acha que os brasileiros, eles não valorizam a sua capacidade, a sua mão de obra, os seus conhecimentos. E, às vezes, por causa do inglês, da questão do inglês também, fica com medo de se candidatar a vagas, tá, que estão à altura da mão de obra deles. O que, que acontece? No Canadá, a gente aqui no Brasil é muito mais exigente com o inglês do que lá. Lá no Canadá, se você sabe se explicar, se você sabe se virar com o inglês, você pode conseguir já um emprego na sua área se você é uma pessoa extremamente qualificada. E eu, por exemplo, conheci pessoas da área de TI em Montreal, em áreas requisitadíssimas, que não sequer tentaram, sequer se candidataram a uma vaga de emprego, porque o meu inglês é muito ruim. E a gente sabe, Carlos, que com a escassez de mão de obra, se você fizer um CV bom, uma cover letter boa e souber explicar as suas capacidades, mesmo com o inglês falho, dá para conseguir um emprego bom. Você acha que os brasileiros se subestimam aí no Canadá, Carlos? Com certeza, o tempo todo. Eu tô falando assim que eu já tive a oportunidade de indicar pessoas brasileiras para vaga, da pessoa chega lá e falar na entrevista: ah, eu sei que o meu inglês não é bom. Você nunca fala que o seu inglês não é bom. Nunca. Nunca. Você vai chegar lá, vai Meu estudar, Deus. vai se preparar e vai falar. A pessoa vai julgar o seu nível de inglês. O seu foco não é falar do seu inglês, que ela já vai, na conversa, ela vai sentir o nível. Você vai mostrar os seus skills. Você nunca, numa entrevista, fala aspectos negativos sobre você. Você vai sempre se vender. Óbvio. Você é um produto, você está ali para falar assim: eu sou o creme da la creme dos funcionários aqui, você não vai encontrar ninguém melhor do que eu, e eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. Saiba isso, lê o seu histórico de trabalho e saber isso, o que você fez de bom, o que você se destacou, os achievements que você teve no trabalho, isso é uma coisa importante, seja do Brasil aqui, em cada posição que você tiver, sempre olhe para aquilo que você pode melhorar, qual processo você pode trazer lucratividade ou Para a aprimorar aquele empresa, processo, sim. porque quando você for para outra posição, é o que você vai mostrar, ó, lá atrás, aquele processo estava muito lento e tal, eu consegui agora implementar umas planilhas, que agora a gente processa isso assim, 3 vezes mais rápido do que era anteriormente. Você está quantificando, você está dizendo qual a solução, o que você foi criativo naquilo. Isso é muito. Eles adoram quando você traz esse tipo de abordagem nas entrevistas. Então você chega na entrevista para falar bem de você. Mas o brasileiro, como você falou, por si só, chega com medo, você quer esse negócio, ai, tem medo. Não, filho, você chega com peitos. Aliás, vou fazer uma observação aqui, tá? Comparando a forma de você buscar trabalho nos Estados Unidos e aqui no Canadá. Estados Unidos, você tem que se vender como o melhor dos melhores. Né? Aquele negócio, você fala, nossa, muito bom, Sim. não sei o que. Eles até esperam um pouco de exagero. Não minta, tá? Você pode aumentar um pouquinho, mas não chegar lá falando coisa que você não fez. Você vai aumentar, você sabe que ninguém vai ligar Falo para você. alemão, sou fluente alemão, fez um nível É, A1, é. falam wie Então, Sie. você não vai mentir, mas você vai trazer alguns aspectos ali que você tem a sua exposição e tal. Mas aqui no Canadá você vai fazer isso dessa mesma forma, não tão exacerbada quanto nos Estados Unidos, mas aqui é muito importante
importante que você mostra o quanto você conhece a empresa e que você mostra que você está naquela empolgação para trabalhar naquela empresa, que ela é a melhor empresa do mundo. Então, você entendendo isso, você vai levando. E você falando nessa questão, Soraya, das pessoas terem medo com relação ao idioma, do Brasil não aplicarem para lá, a gente aplica. Porque você vir para cá já com uma oferta de trabalho é o melhor dos mundos. Eu conheço muita gente que consegue vir por conta dessa carência de mão de obra. E aí, ou seja, eu já escutei relatos de pessoas que vieram para Quebec, especificamente, que não falavam francês, mas o que elas fizeram? Eram de TI, muito boas, né? Estudaram, e quando teve alguma dessas feiras, Quebec on Tête, ou o que fosse, eles foram lá com uma coisa já ensaiada básica. Elas conseguiam, pardon, je ne parle pas français très bien, né, blá, 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 blá. E a pessoa, eu falo um pouquinho de francês, eu consigo me arriscar aqui. Mas a pessoa conseguiu chegar lá e manter um primeiro diálogo e se vender, né? Ela não sabe nem o que ela está falando, mas ela conseguiu no vocabulário dela mostrar. E eu falo, não, ele tem gás, ele vai chegar lá, ele vai correr atrás, ele vai se adaptar. Não vai ser fácil, com certeza, mas você consegue crescer com esse processo todo. Então, vale a pena. E é muito interessante isso tudo que você está falando, né? Da gente saber vender o nosso peixe aí no Canadá, porque no Brasil eu acho que a gente tem muita essa coisa do vira-lata, né? A gente está sempre se subestimando. A gente está subestimando o Brasil. Gente, o Brasil tem coisas maravilhosas também. Tem muitos problemas, a gente sabe, mas também tem coisas maravilhosas. Nós, brasileiros, somos um povo muito dinâmico, inventivo, capaz de, sabe, se virar nos 30. Isso é muito valorizado lá fora, porque os canadenses e os americanos não são assim. Eles não são assim. Os americanos são mais, mas os canadenses, especialmente, eles, eu tenho que fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Eles não fazem nada de fora. Isso, assim, os estrangeiros, os brasileiros, especialmente, estão se destacando no Canadá por isso. Porque o brasileiro, ele vai lá, ele mete a mão na massa, ele sugere coisa. O canadense, não, ele vem aqui para fazer isso aqui, acabou. É o meu trabalho, ele está lá, entendeu? Então, a gente tem que se valorizar. E eu, Carlos, eu faço, né, currículo e cover letter e dou indicação de como trabalhar isso para cada vaga, com job scan e tudo mais. E às vezes eu pego uns currículos que eu falo assim, de alunos meus que eu sei que são extremamente capacitados, tiveram ou têm posições altas aqui nas empresas no Brasil, e eu falo assim, cara, isso aqui que você está apresentando, parece que você é nível junior e você é nível senior. Isso aqui que você está apresentando, cara, lá fora ninguém vai olhar o teu currículo. Você tem que apresentar suas capacidades aqui, falar dos processos que você implementou, que você melhorou, dos projetos que você participou. E a galera bota assim, tipo, umas coisas, sabe, muito nada a ver. Eu fico, não, vamos. Tem currículo que eu pego e falo assim, não acredito, porque agora mesmo, um aluno meu do Rio, que, nossa, ele tem muita experiência na Statoil, tem experiência pra caramba em óleo e gás. Eu falei assim, ele quer exatamente para o Alberto. Falei, cara, isso aqui não transmite o profissional que você é. Falei, isso aqui você não vai conseguir nada. E ele ficou assim, sabe? Eu fiz uma reunião com ele de consultoria, ele ficou assim, tipo, pô, sério? Eu falei, aqui você não vai conseguir nada com isso aqui. E a cover letter dele, assim, também bem humilde. Eu falei assim, não, lá foi o que você falou, né? Eles querem que você venda o peixe, que você diga por que você deve ser contratado. E também é muito importante isso que o Carlos falou, a gente conhecer a empresa. Por exemplo, meu marido trabalhou na Amazon. E foi essencial para ele mostrar que ele conhecia os valores da Amazon, isso faz parte da entrevista. A entrevista da Amazon sobre os valores da Amazon e como você, como profissional, vai contribuir com os valores da empresa, como você se adequa aos valores da empresa e como que você vai contribuir para a empresa, né, para que ela cresça usando como base os valores dela. E meu marido só foi contratado porque ele arrasou na entrevista. Eu preparei ele para a entrevista e trabalhei com ele CV tudo antes, né? LinkedIn, né, Carlos? Eu vejo os LinkedIn, o LinkedIn dos brasileiros, parece rede social, parece Facebook, assim, rede social de pelo amor de Deus, o LinkedIn tem que estar afiadíssimo, assim, você tem técnicas para você melhorar, não é algo que você trabalha de um dia para o outro, você tem que ir lá, faz uma coisinha, fala com as pessoas, mostra os seus skills máximos ali, tenta pegar o voluntariado aqui também, se você não tem experiência no Canadá, isso é muito bom, você ter essa experiência de voluntariado aqui no Canadá também, né? Fique atento quando você chegar aqui no Canadá, que se você, vamos supor, você é contador, eu tenho um gap no meu, se você for lá no LinkedIn, que eu não trabalhei na área mesmo, porque foi o período que eu saí de Houston e o período que a gente, pandemia com criança, eu preferi ficar em casa cuidando dos meus filhos. Sim. Todas as entrevistas que eu vou, eles perguntam por que eu não trabalhei naquele período. Então, toma muito cuidado se você quer voltar para sua área aqui. Se você entra aqui, você entra no Survival Job e fica aí 2, 3 anos sem experiência. Vai ser muito difícil para você voltar para o mercado de trabalho, porque você vai ter que sempre explicar esse gap. Então, assim, por mais, Carlos, eu estou com visto de estudo, eu não consigo, se esforce ao máximo para achar alguma coisa relacionada àquilo que você trabalha.
pode ser como assistente administrativo, mas Isso. não fica fora do mercado. Tenta buscar o voluntariado para você ser um treasurer, alguma coisa relacionada. Ou seja, busque algo que vai de alguma forma tocar com a tua experiência para você poder justificar isso quando você. Eu entendo que cada um tem o seu corre aqui, vai chegar aqui de uma forma. Mas, gente, LinkedIn tem que estar afiadíssimo, como a Soraya falou. Não leva a sério. Não, eles vão te conhecer, exatamente. Então, assim, procure trabalhar bem o seu LinkedIn, perder um tempo ali, ver as tendências de como as coisas funcionam em termos, né, de busca mesmo das palavras, como você vai se preparar para tudo. Ou seja, buscar trabalho é um conjunto. Você trabalha o seu LinkedIn para ele estar muito bonito, isso não é algo que dá para você fazer da noite para o dia. Você trabalha o seu resumê para ele estar bem afiado. É uma coisa muito importante. Você não faz um resumê e está aplicando para tudo quanto é vaga. Principalmente se você for aplicar para uma vaga. Eu sempre falo mais isso alta. e as pessoas ficam assim. Não. Tá de brincadeira. É muito chato. Cada entrevista que você for fazer, você para, você ajusta completamente o resumê para aquelas palavras que estão lá no job description. É algo muito. A gente pode fazer uma live só para falar essa questão de emprego, Sarah. Mas, enfim, é um processo muito. Aí, beleza, você passou por esse processo de preparar o seu LinkedIn. Por quê? Quando você for para a entrevista, eles já vão olhar o seu LinkedIn. Eles vão pegar as informações. Sim. O seu resumê, eles já tiveram que ler. A sua cover letter, eles já preparar. E aí, quando você vai para a entrevista, você estudou bastante. Não só a questão da cultura, mas o que você responder. Por exemplo, uma pergunta batata que vai cair na sua entrevista. Talk about yourself. Isso tem resposta template que você vai pegar e vai preparar a sua resposta para quando chegar lá, você falar e vai parecer um nativo falando. Porque você treinou, porque você preparou para aquela entrevista. Tem que estudar para a entrevista. As pessoas acham que não, vou chegar lá, vou falar. Não, tem que treinar. Eu faço esse tipo de treinamento também. Eu estou ajudando muita gente, porque tem muitos alunos meus, né? Muitos alunos da Super Turma que migraram com PR, porque conseguiram notão lá, mas estão sendo subaproveitados no Canadá. Então, eu estou trabalhando com essa galera, estou fazendo um trabalho mesmo de consultoria que eu fiz. Estou fazendo CV, estou fazendo cover letter, estou tendo reunião com esse pessoal para direcionar, né? Explicando como é que funciona. Entenda uma coisa que o Carlos falou em relação a você fazer um CV e uma cover letter para cada vaga. No Canadá e nos Estados Unidos, né, eles usam softwares para pré-selecionar os currículos que vão ser lidos pelo recrutador. Tá? Automatic Track System. Aí, o Carlos já falou teu nome. Tem um muito famoso que é o JobScan, tá? Que você consegue subir, você consegue preparar o seu currículo, você inclui palavras, só para dar um resuminho aqui, palavras-chave da vaga no seu currículo, na sua cover letter, né? E você consegue subir o seu CV, essa cover letter lá no JobScan e consegue ver qual é o match com a vaga, tá? Se tá abaixo de 80%, aí vai variar de acordo com a empresa, mas no geral tá abaixo de 80%, eles não vão, o seu CV não vai nem chegar até o recrutador. Então é muito importante que você saiba como preparar o CV, como você preparar a cover letter, porque senão você, por mais potencial que você tenha, você não vai ter o teu currículo lido pelo recrutador. Ele não vai saber que você, né, tem todo esse potencial. Então tem que adaptar para cada vaga de emprego e a maioria, assim, eu tô vendo que a maioria não sabe disso. A maioria não sabe. E vai ser frustrante. Todo mundo tá vindo e eu tô falando assim, gente, vocês não sabiam disso? Não, não acredito. E vai ser frustrante, porque não adianta você aplicar para 100 vagas se você aplicou errado. Eu falo assim, geralmente quando eu estou aplicando para uma vaga boa, esse processo toma umas... E isso já bem escaldado já, porque essa caminhada toda, com essa preparação, já tive vários profissionais me auxiliando, uns 3 profissionais me auxiliando nesse processo de revisão de currículo e tudo, 3 a 4 horas para fazer uma aplicação para uma boa vaga, uma boa aplicação bem feita, no mínimo isso aí. Então você entender que é isso, para você aplicar para uma vaga boa, para você ser o candidato para aquela vaga, né? Olha primeiro, eu tenho uns skills, eu vou fazer um match para aquela vaga, você tem que escolher, é muita vaga no mercado aí, né? E aí você vai lá e perde esse tempo se preparando, estudando a companhia, ajustando a vaga, colocando as palavras-chave, passando no Automatic Track System, mas é possível. Então, faça o trabalho de casa, venha com motivação, confie no seu taco,